Seria interessante imaginar um colega seu da escola, colégio, da faculdade, ou companheiro de trabalho, perguntar a você já disse várias vezes aqui que é crente, crente em Jesus Cristo, e eu não sou, mas sou cristão, nasci numa religião cristã, creio em Deus, em Jesus Cristo, procuro ser um cidadão ou uma cidadã decente, procuro cumprir com meus compromissos. Como é isso? Então, você é crente e dentro da sua maneira de falar, dá a entender que eu não sou. Talvez você nunca me disse isso, mas me dá essa sensação. Então, vamos fazer o seguinte, me explique a diferença entre um crente e, aos seus olhos, um não crente. Seria muito interessante saber como é que uma moça aqui da igreja, um adolescente, um rapaz, um senhor, até uma criança de 10, 11 anos, batizada, ou um senhor de idade, lá no seu emprego, como eu coloquei, seria muito interessante essa resposta. Poderíamos imaginar chegar o seu filho, adolescente, papai ou mamãe, você da igreja, se eu nasci, vocês já eram crentes, e eu ouvi, tomei uma decisão quando tinha 5 anos de idade, não sei se valeu muito não, mas lá pelos 8, 9, eu fiz outra, me batizei com 12, ou com 14, eu estou meio confuso, pai, ou mãe. Me explica aí, o que é mesmo ser crente e não ser crente em Jesus Cristo? Seria muito interessante ver como é que um pai aqui desta igreja ou uma mãe iria responder esta pergunta para esse filho ou filha, esse rapazinho ou essa mocinha. E ainda pode acontecer de um senhor aqui da igreja ou uma senhora, pode ter seus 30, seus 40, seus 50, independente disso, vem nascer no coração as perguntas incômodas. Eu sou crente mesmo. Aí não adianta perguntar ao pastor, perguntar ao meu marido, à minha mulher, ao meu filho, já adulto. Não adianta. Eles podem me ajudar e tal, mas sou eu que tenho que responder esta pergunta. Tenho andado por altos e baixos, tenho frequentado igrejas, mais, outras menos, com mais ardor, com menos ardor. E eu sou crente mesmo. O que é um crente? E o que é um não crente? Eu estou cansado ou cansada de ouvir que não é ir para a igreja, não é se batizar, não é participar da ceia, não é se chamar de crente, não é dar o dízimo, não é isso que caracteriza um crente. Embora pareça que todo mundo acha que é, porque geralmente é o que se conversa mais, é esse tipo de características de um crente. Talvez os próprios pastores contribuam com isso, porque estão sempre lá exortando, com razão, não tem outra maneira de fazer, mas exortando para uma vida cristã saudável, ou diz não está sendo muito fiel à igreja nos seus dízimos, e olhe lá como é que você se comporta, suas palavras, seu modo de falar, e acaba sendo coisas externas.
Não tem jeito, como a Bíblia fala muito. Mas o que eu ouço falar já há décadas é que isso não caracteriza um crente, vamos dizer nome feio. Eu quero dedicar esta pregação e a próxima para responder esta pergunta, ou para fazer aqui uma recapitulação, porque eu acho que não vai ser novidade para crente nenhum o que eu vou dizer aqui, nem para a turminha lá das crianças, já sabe tudinho bem direitinho. Mas é uma reciclagem aqui em termos de base, de fundamentos, para ajudar o crente da igreja, desta igreja, a responder para o seu colega de escola ou de trabalho, responder de uma maneira correta, bíblica. Não ficar gaguejando. Eu temo que muitos iriam gaguejar. O pai com adolescente de 14, 15 anos, como eu comentei aqui, que chama lá na casa e diz, me explica agora aí realmente o que é ser um crente e o que não é, qual é a diferença entre um e outro. Ou até você próprio, com a sua idade, talvez até já meio avançada, está meio aí com dúvidas existenciais que não é completamente anormal, nem indício de não salvação de alguém, a pessoa de vez em quando balançar um pouco e sentir as estruturas da sua fé ali um pouquinho sendo testadas. Isso não é errado, anormal, eu diria quase o contrário, que é bom de vez em quando. Realmente nós passamos por altos, por baixos, nossa fé varia. É assim. Então não é fim de mundo. O fim de mundo é você não saber responder e nem fazer um exame de consciência para no fim dizer assim, eu sou crente sim, por estes pontos que eu anotei aqui. Ou o contrário, não, eu preciso me converter. Que acontece de adulto, considerado crente há anos ou décadas, se converter. Não é muito comum, mas acontece. Vai ver que acontece mais do que a gente pensa, porque pode ser uma coisa tão íntima que os outros nem sabem. Quer dizer, se você fez uma decisão por Cristo com 50 anos de idade, tendo sido convertido desde 15, e na sua cama, ontem à noite, você se decidiu por Cristo finalmente, fica quieto, não vai dizer nada para ninguém. Não sei. Seja como for, vamos comigo passear um pouco pelas Escrituras, procurando identificar qual a diferença ou as diferenças entre um crente no Senhor Jesus Cristo e um não crente no Senhor Jesus Cristo. Entre um salvo e um não salvo. Estamos também cansados de dizer que só há dois tipos de seres humanos na face da terra. O salvo em Cristo, eleito de Deus, e o não salvo. Acabou-se, que vai para o inferno, outro vai para o céu. Pronto. Agora, daí vem todas as grandes diferenças de detalhes de doutrina, escatologia e tudo. Mas, na realidade, são esses dois grupos. Muitos pensam que é mudar de religião. Se converter é mudar de religião. E já começa na primeira característica que eu quero ver com vocês, o não crente, ou o homem natural. O homem natural é aquele, na teologia, aquele que nasce e continua no estado em que nasceu. Ou seja, não passou por alguma experiência transformadora interna, espiritual, da alma. Esse é o homem natural. Independente da religião que ele pratica, dos rituais da religião, aquele se filiou desde nascença ou depois que cresceu, não importa. Homem natural é este. Ou mulher natural, claro. Então, o não crente, ele é morto espiritualmente. Essa é a primeira característica que você deveria responder para o seu coleguinha na escola, o seu colegão lá na faculdade. Morto.
espiritualmente, o que já tira de fora, já põe fora a ideia de mudar de religião. Eu torcia pelo time tal de futebol, agora torço pelo time tal. Eu votava no partido político tal, agora mudei e estou votando no partido político tal. É uma mudança de um tipo de convicção, de comportamento, de práticas e coisas assim, naturais ao longo da vida. Tornar-se um crente não é algo assim. Jesus disse, vamos a Mateus capítulo 8, como nós vamos em várias passagens, se vocês quiserem, nem vão, e eu vou só, e eu leio, eu não vou aprofundar muito como é tipo de mensagem temática como essa. Inclusive, algumas mensagens eu nem vou abrir a Bíblia, que eu já fiz, foi transcrever aqui mesmo no papel. Algumas delas. Então, em Mateus 8, 21 e 22, há uma coisa interessante. Quando Jesus estava chamando alguns para segui-lo, já o terceiro caso, ele diz assim, e outro dos discípulos lhe disse, certamente depois de Jesus chamá-lo, implicitamente, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Essa é uma passagem não muito comum, em que a mesma palavra é utilizada em sentidos muito diferentes. Não é muito comum isto. Se fosse muito comum, ia ser mais difícil ainda estudar a Bíblia, doutrinas, teologia. Ia ser muito complicado quando está falando de uma maneira ou de outra maneira. Geralmente, no próprio texto ali, as palavras se mantêm. Aqui e acolá é como o caso aqui. E Jesus aqui usou isto de uma maneira, talvez aqui pode servir de um exemplo mais claro de um uso da mesma palavra em sentidos diferentes. Quando o homem disse assim, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai, a gente pode achar que o pai dele estava morto em casa, esperando o caixão chegar, esperando ter vaga no cemitério. De alguma maneira, o homem estava morto lá e o filho estava aqui com Jesus e disse, aguenta aí que daqui para amanhã eu te sigo, que vamos fazer o enterro amanhã e tal. Não é provável que tenha sido assim, mas uma forma dele dizer, eu não consigo deixar o meu pai, já é velho, precisa de ajuda e tal, eu vou esperar que ele venha a falecer, aí eu vou me sentir, então, liberado para te seguir. Poderia ser dias, semanas, meses, anos. Então, a ideia que dá é esta. Então, quando Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os mortos. Nesse caso aqui, ele quis dizer o seguinte, os mortos espirituais, aqueles que não têm algo para acima das coisas da terra, ou seja, o serviço a mim, não tem isso, as coisas da terra são as prioridades máximas, é tipo de quem é morto. E que sepultem os seus próprios mortos. Então, o primeiro sentido aqui é espiritual, não podia ser físico, porque como é que um morto físico ia sepultar um outro morto físico, um defunto sepultando o outro? É ridículo. Então, é evidente que ele está falando de um tipo de morto aqui e de um outro tipo de morto na segunda vez, que é o morto mesmo físico, como nós conhecemos. Então, é um ensino doutrinário importantíssimo, embora um tanto quanto misterioso. Esse aqui de mortos e mortos, dando ideia de mortos espirituais. Aí vem o apóstolo Paulo e deixa logo bem mais claro em Efésios 2, uma passagem muito conhecida, muito utilizada em pregações, pela clareza dela e pela profundidade do que está aqui escrito. Paulo se dirigindo para os crentes de Éfeso, obviamente podemos adotar para nós mesmos crentes de qualquer cidade, de qualquer época.
Ele lhes deu vida, ou deu a vocês vida, quando vocês estavam mortos. Aí, é exatamente o que Jesus Cristo falou. Estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, e a passagem continua. Eu vou voltar a ler essa passagem depois. Então, a ideia de estar morto. E eu vou continuar lendo para esclarecer ainda, porque ele vai já falar da vida, que ele deu vida, então eu não quero falar agora da vida, quero falar do aspecto da morte, mas está misturado, então vamos tocar. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Então ele começa aqui a definir o que é que ele chama de morto. Então, sem pensar, ou sem você perceber, estar muito atento, o que é que Paulo chama de morto espiritual? Presta atenção que ele vai dar algumas definições sutis, mas fundamentais para entendermos. Entre eles também, nós todos andamos no passado. Homem natural, da maneira como nascemos, não havia exceção. Todos vocês que são crentes andaram aqui no passado. De passado, quando estavam mortos espiritualmente. Seguindo as inclinações da nossa carne, já é uma característica de morto espiritual, faz o que a carne quer. Então não é que não tem por estar morto, não tem vontade nenhuma e tudo, não. Aqui a ideia de morte é a ideia de zero contato com a vida, que é Deus, sem contato espiritual com Deus, sem entendimento espiritual. É isso aí. Mas pessoas vivas, que estão mortas espiritualmente, e fazem o que bem entendem, o que a carne quer. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, o que desse vontade de fazer, sem rédea, sem entendimento, sem comunhão com Deus. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Pronto, outra definição, é que por natureza é filho da ira, está debaixo da ira de Deus, já nasceu com a ira de Deus, ou o resultado da ira de Deus sobre a própria alma, a condenação de Deus. Como também os demais. E a passagem continua. Passando logo a seguir, capítulo 4, versículo 18. E 17, dando marcha ré, né? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Como é, Paulo, que os gentios vivem? Estou me soltando muito com essa voz. Vai cobrar. Vou ter que mudar o tom. Não vivam mais como os gentios. Como é, Paulo, que eles viviam? Ou como é que os gentios vivem? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, definindo o que é morto espiritual, tendo o seu entendimento obscurecido, fechado, tapado, entendimento espiritual, separados da vida que Deus concede. Quem está separado da vida é morto. Estão vendo como uma coisa vai encaixando na outra? E a gente vê a Bíblia aqui fluindo em definições do que é ser morto espiritual. Separados da vida que Deus concedeu por causa da ignorância em que vivem. Como é que está separado da vida? É morto e está vivo. Já expliquei, morto espiritual, mas vivo aqui na terra. Por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à libertinagem,
para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, aqui é o resultado da morte espiritual é coração duro, não ter rédea, fazer o que quer, e desse fazer o que quer, obedecendo à vontade da carne, que é pecadora e corrupta, praticando todo tipo de impiedade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos domina. Na outra versão atualizada tem nos constrange. Porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Mais uma afirmação da morte geral, universal do ser humano, desde que Adão pecou. Um pecou e a morte passou a todos. A condenação que caiu sobre Adão e Eva, ela passou, ela contaminou toda a raça humana que morreu juntamente com o primeiro da raça, que foi Adão. Contraste espetacular. O crente é vivo. O não crente, o homem natural, é morto. O crente é vivo. Então vamos voltar a Efésios 2, que eu parei falando da morte, mas Paulo continua. Depois de falar na morte, na dureza dos pecados, e vivia segundo fazendo o que bem entende tudo, aí no versículo 4 de Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, de novo, ele está repetindo o versículo 1, para deixar bem claro e tornar ainda mais gloriosa, ou glorioso este contraste que ele vai fazer aqui. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Pronto. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Juntamente com ele, nos ressuscitou. E aqui é uma das passagens mais curiosas das Escrituras, e misteriosas também, e espetaculares. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não vou comentar isto aqui, que eu vou acabar me saindo um pouco do rumo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Me explica aí essa diferença lá na faculdade, né? Entre, você diz que é crente, eu não sou assim crente como você, certamente você acha assim também, mas eu sou cristão, creio em Deus, acredito em Jesus Cristo, procuro ser decente, aquilo que eu coloquei, né? E aí? Me diga aí a diferença entre um crente e um não crente. Fulano, o primeiro é que o não crente é morto. E o crente é vivo. Olha, eu ia ficar tão orgulhoso se eu soubesse que um universitário deu uma resposta dessa para um colega, ou algum da igreja que deu para o seu colega de trabalho lá, essa resposta. É esquisita. Mas não pode ter uma resposta esquisita ou não, mais bíblica, mais direta no ponto. E se a conversa encerrasse naquele momento, tocou para começar a aula, ouviu um tiro em algum lugar e todo mundo saiu correndo, encerrou ali a conversa, o patrão chamou correndo na sala dele, encerrou ali. Teria sido uma afirmação fantástica. Fantástica.
Quer dizer que ele disse que eu sou morto? Ele é vivo e eu sou morto? Eu não sei o que vai sair daí. Se vai lhe achar meio louco, arrogante, fanático. Não sei. Eu sei o seguinte, que muito provavelmente ele ia pensar bastante naquela afirmação, especialmente se ele tivesse em alta conta, ele respeitasse e tudo, que é o que se espera de um crente, que tem respeito dos colegas e tudo mais, pelo menos se não eles dizendo que muitas vezes ele se opõe, né? Mas dentro do coração dizendo ele é coerente, ele é decente, ele é digno, ele é diferente. Isso é que a gente deve suscitar no coração dos outros. Então, se é o seu caso e você der uma resposta dessa, provavelmente, se não tocou o sino para sair para a próxima aula, ou o patrão chamou correndo para o gabinete, ele talvez dissesse, peraí, explica isso aqui melhor. Então, você tá me chamando de morto? Não, eu não estou lhe chamando de nada. E é bom ter muito cuidado com as palavras aí. Muito. Você me perguntou a diferença entre um crente em Jesus Cristo e um não crente. Não foi? Foi. Você disse que é cristão, você se autoqualificou aí. Eu não comentei, eu não vou entrar na sua autoqualificação, fulano. Um amigo seu, um amigo, colega de trabalho ou de escola. Não, eu não vou entrar nessa qualificação, eu vou discutir lá o que você é, o que você não é, isso é com você. Agora, eu estou fazendo o que me compete, respondendo biblicamente a sua pergunta. E eu estou dizendo, primeira diferença que me ocorre entre um crente e um não crente é que o não crente é morto espiritualmente e o crente é vivo espiritualmente. Então, não estou dizendo que você é morto. Você se autoqualifica. É muito provável que se essa pessoa tiver interesse mesmo, especialmente sabemos se o Espírito Santo tocá-lo, né, ou tocá-la e tudo, aí isso aí pode sair uma conversa muito interessante. Mas eu tenho Bíblia em casa também, eu nunca vi esse negócio não. Aí seria muito bom você conhecer Efésios 2, né? 2 Coríntios 5, como já falamos, todos morreram, um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus deixa os mortos, enterrar os mortos. E você, por Efésios 2 já resolve isso. Está aqui. Está aqui. Não, mas aqui não sou eu, não é meu caso. Tá bom. De novo, eu não vou aplicar isso aqui para você. Eu estou dizendo que a diferença... Você está vendo aqui que tem o que é morto e o que era morto e não é mais? Deus deu vida. Você está vendo isso aqui? Estou. Pronto, a tua resposta está dada, rapaz. Agora você aceita ou não, você aplica para você, se quiser, se não quiser. Mas você deu um show de resposta como um raio laser, precisa, em cima. E a mãe ou o pai do adolescente lá na casa, que nasceu na igreja, aqui, se identificou 2 vezes como crente, ou 3, ou bastoneiro, rebatizado, mas está ficando adolescente, conhecendo algumas coisas, influência de colegas e tal. Como é isso mesmo, mamãe ou papai, esse negócio de crente e não crente? Filho, você deve ter ouvido isso, mas eu vou repetir aqui. Está me perguntando, o não crente é morto. Será que eu sou morto, papai? Espiritualmente? Eu ando assim, nos pensamentos? Não sei. Não sei, não compete a mim dizer, posso lhe ajudar, podemos conversar com o pastor, livro para você ler e tal. Mas, meu filho, você já tem 14 anos de idade, tem 15, tem 16, tem 17. Aqui o papaizinho, a mamãezinha não vai poder mais fazer muito por você, não. Quem vai dar essa resposta
é você no seu coração. Não é mais o tio lá que lhe ensinou quando era criança, a professora lá e tal. Agora você vai ter que encarar isto. Só você pode responder. Agora eu digo uma coisa, é um perigo você achar que é vivo sendo morto espiritualmente, porque vai para o inferno. Como você ouve desde pequenininho, cantava lá nas musiquinhas, né? Lá nas crianças, e vai para o inferno e tal, vai para o céu, vai para o inferno. E tal. Isso é que eu estou achando que as músicas das crianças falam do inferno. Se não falam, deviam falar. Mas nem sei se falam. Depois eu converso com alguém. Então, meu filho, agora é com você resolver isso. E você, eu estou só lhe lembrando praticamente isso, porque você sabe. Mas seja corajoso. Um pai dizer isso para um filho é duro, é difícil, mas não pode haver um benefício maior, não pode haver uma transmissão mais feliz, mais honesta, mais nobre que um pai ou uma mãe transmita para o filho e dizer, se você está em dúvida, sim, pense, leve a sério, converse com Deus. Aí tem muitas coisas para sugerir, para exortar, para aconselhar e tudo, né? Mas, pior que uma mãe ou um pai desse pode dizer, tolice, menina, isso é normal, essa coisa. É claro que você é crente. Sim, vamos, está na hora de sair, vamos. Faça isso, não faça isso. Leve a sério. E nem chega assim, cuidado, vai para o inferno, você. Não precisa assim, também. Mas tenha sabedoria. Mas diga, meu filho, se você está perguntando isso, certamente está lhe incomodando, examine. Examine. E outra coisa, você está vivo aqui na Terra, não está? Claro. Então você tem, enquanto estiver vida aqui, você tem a oportunidade de pedir salvação a Cristo e receber essa vida que você está na dúvida se tem ou se não tem. Agora, saiba que é normal também, acontece, de pessoas terem suas dúvidas de fé, especialmente adolescentes e tal. Tudo bem, não se apavore, mas encare. Pronto. Então você vê que é um assunto que a gente pensa que está resolvido. Está resolvido, meu filho é adolescente, batizado, tem uma vida boa, vida séria, no colégio, até onde eu saiba, comportamento e tudo, então está resolvido. Isso aí sabe perfeitamente o que é crente, o que é não crente. Tá? Será? E mesmo sabendo, ele está convicto de onde é que ele se encontra, e agora passando para o terceiro exemplo, né, que eu dei ao iniciar, né, você próprio, não é filho, não é colega, é você próprio, maduro que seja, cabelo grisalho ou não, mas está lá. Você está num momento aí, não sabe por quê, nem por quê, que vem alguma coisa na sua mente. Então, essas coisas espirituais são misteriosas, às vezes não se explica bem, mas digo, repito, não é desesperador e tudo, mas deve ser, se o Espírito Santo está mexendo, preste atenção e examine. E não assuma que você tira de letra esse assunto, porque aprendeu bem e sabe tranquilamente responder as perguntas todas sobre a diferença de crente com não crente, tá? Sabe as perguntas todinhas, mas está meio em dúvida, está irrequieto, está com incômodo. Por quê? Ninguém tira muito de... Eu não gosto nem dessa expressão, tira de letra isso. Acho que ninguém tira de letra nada. Nós somos fracos, frágeis. Eu acho que eu usava um pouco essa expressão, e muita gente usa muito. Eu criei uma aversão a ela, eu acho extremamente arrogante. Isso aqui é um tiro de letra. Você não tira direito de letra coisa nenhuma. Basta você ter um derramezinho dentro de uma veiazinha sua, você vai chamar isso aqui de preto. Bem ligeirinho, você aprende aqui, é preto. Aliás, não sabe nem o nome parede. Tem que aprender tudo de novo. Como tem gente que parte do zero, depois de um pequeno derrame. Então, tiro de letra. Tira de letra coisa nenhuma.
você encare a sua salvação como uma coisa muito séria, e a manutenção da sua salvação, e a realidade da sua salvação, o fato da sua salvação. Se é que é fato. Pastor, você está duvidando? Eu não estou duvidando de nada. Nesse aspecto, eu tenho uma pessoa para cuidar, e uma só. Eu, nesse aspecto, como pastor, claro, pregar para vocês, orientar, aconselhar, tudo isso aí. E uns com os outros, né? Mas há nesse aspecto aqui de convicção de salvação da alma, você vai dar conta da sua e eu vou dar conta da minha. Vamos orar pelos outros, tudo bem, mas não vamos confundir. E nessa hora, e a hora que você está num leito de morte e ainda consegue pensar, raciocinar e tudo, acabou o pastor, o papai, mamãe, o filho, acabou. É você e Deus direto. A obra de dar vida, ela é feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A Trindade está envolvida, porque seria uma pergunta lógica. Espera aí. Então, você estava morto. Como você acha que eu estou? Eu não estou dizendo você, não, mas tudo bem. O crente é vivo, esteve morto, é vivo, o não crente não é. Exatamente. Então, você esteve morto, não é mais. Não. O que você fez, sabidinho? O que você fez? Você era melhor do que os outros? Você era mais bonzinho em casa? Você dá mais um dinheirinho para os pobres do que os outros? Como é isso? É uma pergunta lógica. E a resposta é um pouco difícil para quem está ouvindo, mas é a verdade. Olha, quem dá essa vida é Deus. Isso pode suscitar uma bronca aí no meio da conversa que acaba com tudo. Que muitas vezes é o que tem acontecido, infelizmente. Que Deus é esse? Que dá vida para um, não dá para outro? Olha, vamos deixar para conversar isso outro dia. Vamos continuar nessa linha aqui de morto, de vivo. E é Deus quem dá. Eu estou dizendo a verdade, meu amigo. Se a Bíblia é a verdade, que eu creio que é, você também não crê? Creio. Pronto. Então, agora, não vá desviar para esse rumo aí. Não é que eu não quero conversar isso com você, não. Eu converso com você com calma. Mas não adianta você embolar. Dizer, então é morto até vivo. Quem é vivo foi Deus que deu a vida. Então Deus não deu a vida porque está morto e Deus deu a vida porque está vivo. Aí já vai questionar a justiça de Deus. Acabou-se. Acabou. Saiu o diabo. Mais um que eu mantenho. Na ignorância, na arrogância, mais um que eu mantenho. Esse aqui eu segurei por mais um tempo. Não sei se eu consegui o resto da vida dele, mas consegui. E ajude uma pessoa assim, dizer, não vamos discutir isso agora. Vamos falar aqui o que você faz diante deste Deus que lhe dá vida. Ele é um Deus pessoal. Aí você, se a pessoa lhe ouvir, você tem uma oportunidade espetacular. É um Deus pessoal, é um Deus sensível, mas não é justo. Peraí. Depois a gente fala nisso aí. Mas é o Deus da Bíblia. Você não diz que crê nele, crê em Jesus Cristo. O Jesus Cristo é esse que eu estou dizendo aqui. Que dá vida para uns, não dá para outros. Mas ele não brinca disso, não. Tem motivos. Tudo dele é muito sério, é muito justo, é muito santo, é muito lindo. Eu não entendo, e tu entende muito bem também não, mas vamos deixar para depois. Então, é um trabalho de Deus. Deus nos deu vida, como já lemos lá em Efésios 2. Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Não é que eu entendo que não é juntamente com Jesus Cristo que ele deu vida, não. É Deus, aqui falando de Deus, imagina-se Deus Pai, geralmente quando fala em Cristo ou no Espírito Santo também é uma passagem, fala em Deus, o Deus aqui é o Deus Pai. Quando a palavra Deus vem sozinha,
Então, pode ser Deus Pai, pode ser o Deus triuno. A Trindade está sendo referida. Não é muito fácil, às vezes, decidir. Mas quando eu falo em Jesus Cristo, aí fica mais fácil esse aqui, então, esse Deus aqui que está se referindo, é o Pai. Então, o Pai, ele nos deu vida juntamente com Cristo. O Pai e Cristo nos deram vida. É verdade isso, mas o texto, entendo eu, diz assim: o Pai nos deu vida em Cristo. Foi por causa de Cristo. Ele nos deu a vida de Cristo. Passou para nós. Não há vida sem a pessoa de Jesus Cristo, vida espiritual. É isto. Ok? Então, vamos para o segundo ponto. E você, amigo, amiga, que está por acaso ouvindo isso, e tem convicção de que não é um crente em Jesus Cristo, quando você for dormir hoje e olhar no espelho a última vez antes de ir para a cama, é válido você pensar conforme a Bíblia, não é conforme o pastor Mauro, não. É conforme a Bíblia, a palavra de Deus, eu estou olhando para um morto ou para uma morta espiritual. Isso é uma maneira excelente de olhar para si próprio, porque é a verdade, e partindo desta verdade, dolorosa que seja, dura que seja, que quebra orgulho e arrogância, sim, mas isso pode lhe levar à vida eterna. Estou olhando para um morto, ou para uma morta. Eu tenho vida física aqui, mas eu estou morto espiritualmente. Então, o que eu faço, pastor? Numa situação dessa, peça: Senhor, vivifica-me. Eu não li a passagem, mas Jesus tem poder da vida que Ele quer. O Pai tem, o Espírito Santo tem. Eu não li as passagens. Mas, como eu disse, é uma obra da Trindade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peça a Jesus Cristo, peça a Deus, Pai, peça a Deus. Me dá esta vida. Eu não entendo nada dos teus critérios. Porque dá para um, não dá para o outro. Mas eu estou vivo ainda, não morri nesta vida, mas eu quero a vida espiritual. Me dá, por favor. Não há uma maneira melhor de começar a encarar essa situação. E você que está em dúvida, já é tido como crente e tudo, converse com Deus, peça ajuda ao Espírito Santo, leia, e se algumas coisas na sua vida visivelmente não estão muito boas, corrija. Pode ser que o Espírito Santo esteja lhe causando um desconforto para lhe chamar a atenção de alguma coisa. Peça ajuda a um crente mais maduro, converse com o pastor, teremos prazer em lhe ajudar, mas encare a dúvida, não se apavore, não fuja disso. Encare até voltar à sua paz, com tranquilidade. Segundo, o não crente é um obstinado. Ele insiste em ofender a Deus. Ele é um não arrependido das coisas erradas que ele faz. E ele sabe que faz. Muito comum, muito comum. Pessoas de qualquer tipo, até de assassinos mesmo, criminosos. Não, eu sei que estou errado, mas e pronto, culpa da sociedade, do pai, bêbado, da mãe. Né? Eu tenho meus erros mesmo. Então, reconhece, sabe. Tem gravado, a Bíblia diz que tem gravado na mente, que Deus gravou na mente a noção do bem e do mal. Então, ele sabe. Toda a Bíblia fala da importância do pecador de se arrepender. E aqui está um ponto importantíssimo para a sua resposta para o colega ou para o filho na dúvida. Arrependimento. Quando foi que você se arrependeu do fato de ser um pecador, não é nem do pecado A, B ou C, mas de ser um pecador, de ser um ofensivo inveterado às coisas de Deus? Aí não, porque o fulano mudou de religião. Isso passa longe da ideia de arrependimento. Nem toca do jeito que o diabo gosta. Um ponto crucial passa batido.
batido. Com essa ideia de mudar de religião, de que é por causa do marido, por causa da mulher, por causa disso, por causa daquilo, que virou crente, agora virou crente, virou evangélico. Que é outra coisa que eu não vou falar agora, essa questão de crente e de evangélico. Para mim não é sinônimo absolutamente. Pode ser que alguém seja crente e evangélico, ou evangélico e crente, mas uma coisa não é, absolutamente não significa a outra. Toda a Bíblia fala da importância de se arrepender. Jó, que é conhecido como o livro mais antigo da Bíblia, talvez. Jó. Mas não é Gênesis? Não é o começo? Mas Gênesis foi escrito, assim pensamos, por Moisés, que viveu 1400 e tanto por aí. Jó entende-se que seja da época dos patriarcas. Abraão, da época, entende-se, pode ter sido antes de Abraão, não sabemos bem. Abraão é 1900, por aí, 4 séculos antes, 2000, 4, 5 séculos antes de Moisés. Então, por isso é que Jó é conhecido como o livro mais antigo da Bíblia, que foi escrito primeiro, bom, vamos dizer desta forma, porque Moisés escreveu depois do Gênesis. Se, de fato, Jó foi da época de Abraão e tal. Pois bem, Jó diz assim, não precisa abrir, essa aqui eu coloquei aqui. Jó 42:6. Por isso, é interessante que Jó é tido como homem fiel. Eu tenho que ter cuidado, porque eu gosto muito de falar deste assunto de Jó, porque eu vejo muito mal entendimento aí. Eu pensei até em pregar o de Jó, mas é muito longo, é muito complicado, não é nem por isso. Não sei se chegou muito, mas... Não, mas é famoso, são famosas as palavras de Jó, nu nasci no ventre da minha mãe, nu vou voltar, Deus tirou, Deus me dá, louvado seja Deus, e a mulher reclamou, e ele reclamou da mulher, que não é assim, e tal, homem fiel, que se manteve fiel o tempo todo e tal, e que não pecou nisso aí, tudo isso aí, pecou. Fiel, sim. Fiel a Deus, sim, mas o fiel peca, gente. E Jó foi um homem muito fiel, mas estava entendendo muito pouco, não vou dizer muito pouco, não estava entendendo bem coisas cruciais sobre Deus. Então, eu não sei se você já notou na sua Bíblia, lá quase no final do livro de Jó, o próprio Jó diz: por isso me abomino, eu odeio a mim próprio e me arrependo no pó e na cinza. Se arrependeu de quê? De ser fiel a Deus? De ter dito, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu vou voltar, Deus te deu, Deus tirou, louvado seja Deus. É por isso que eu me arrependo porque critiquei minha mulher, porque ela foi dura contra Deus. Claro que não. A gente se arrepende de pecado. Então, Jó, sim, cometeu pecado grande. Pode ser desconhecimento dele, falta de conhecimento, não quer dizer que ele não era fiel, porque era, não quer dizer que ele abandonou a Deus, que não abandonou em momento nenhum, que foi o motivo, inclusive, da querela lá, da questão de Deus com Satanás, se Jó iria abandonar Deus, não abandonou. O diabo viu que não conseguiu afastar Jó de Deus. Não. Homem fidelíssimo. Mas, coitado, um ser humano, sujeito a fraquezas como nós e com desconhecimento de coisas ligadas com a pessoa de Deus. Não sabia. E, ao não saber, disse um monte de coisas que não era para ter dito, não. E que zangou a Deus. Quem é esse aí que está obscurecendo os meus pensamentos? Lembra da passagem? Então Deus estava satisfeito com Jó? Não, quem é esse aí? Quem é isso, Jó? Por isso Jó depois, me arrependo, Senhor, eu falei de que eu não sabia. Então ali ele se entendeu com Deus, ele confessou, não é porque estava mais fiel ou menos fiel. O coração dele era apaixonado por Deus. Mas um Deus
do qual ele não estava entendendo bem. Por isso que ele ficou chocado, exatamente por causa da paixão, do amor, da dedicação dele a Deus, que ele ficou tão chocado. Quanto mais apaixonado por Deus ele era, mais chocado ele ficou e mais coisas disse que não era muito bom ter dito. É isso. Mas, voltando ao ponto, arrependo. E aqui de um crente, aqui está falando de um crente. Mas o que eu estou dizendo é a importância que a Bíblia dá à questão do arrependimento. Lá vem Isaías, 750 anos de Cristo, mais ou menos. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Lá vem Jeremias, 600 e tantos anos de Cristo. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Lá vem Osés, alguns séculos depois. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor. João Batista, lá em Mateus 3, quando João viu o que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Aí vem Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Os profetas. João Batista, o arauto do Messias, o próprio Messias. Aí Pedro, lá na frente, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Esses irmãos aqui não é irmãos em Cristo, não, é irmãos de sangue, são judeus, nesse sentido aí. Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se. Primeira palavra de Pedro. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado e tal. Arrependam-se. Vem cá, meu amigo, qual é a diferença do crente e do não crente? O não crente é o não arrependido. O crente é um arrependido. Perfeita resposta. Não sei se viria na sua mente dizer isto. Não sei. Você ainda estaria meio gaguejando, sem saber como é que dizer exatamente tudo. Agora eu vou dizer gaguejando, não é no mau sentido, nem dizer que você não sabe responder direito. Não, é porque é difícil, é complicado. Você chegar e realmente dizer a diferença entre um não crente e um crente é complicadíssimo, eu sei. Especialmente de acordo com o tempo que você tem para explicar, a pessoa que está ali ouvindo. É muito complexo, eu sei disso. Eu não estou assumindo que todo mundo ia responder errado, gaguejando, tal. Não. Quando eu digo gaguejar, é no sentido que eu poderia me contar nessa situação também. Bom, é tanta coisa aqui, como é que eu vou começar? Então, e o outro com o olhar em cima, às vezes ameaçadoramente, não sei. Ok? Então é nesse sentido. Por que a Bíblia fala tanto do arrependimento? Muito simples. Porque o homem natural peca e peca e peca. Só. Ele peca. Então, se arrependa dos seus pecados. Mas o homem não ouve, não atende a esta conclamação. O coração do homem é endurecido. Romanos 2:5, deixei o só, que eu já quero encerrar aqui. Vou comentar só o outro aspecto do sal e vou encerrar. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, que não se penitencia, que não se arrepende, não se quebranta, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aí. E Ezequiel também fala, não vou ler, que o homem é duro de se arrepender. O não crente resiste à chamada do arrependimento. Estevão, primeiro mártir, depois da igreja constituída, segundo, eu acho, Atos 7:51, bonito, quando ele está lá, logo antes de ser apedrejado, né, até a morte, e ele olha lá para os judeus e diz com coragem: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos,
vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O não crente resiste ao trabalho do Espírito Santo. Obviamente, um trabalho que o Espírito Santo leva até um certo ponto. E quando o Espírito Santo resolve entrar nele, ele entra. Mas aqui são assuntos misteriosos em que nós temos que dizer algo assim. Há uma resistência, mas resistência que o Espírito Santo permite até certo ponto. Muito bem. Então, o outro aspecto para a gente encerrar. O crente passou pelo aspecto de arrependimento profundo do seu estado pecador, que inclusive é um processo misterioso, porque é produzido pelo próprio Deus. Você ignora que é Deus que produz esse arrependimento? Paulo pergunta lá em Romanos 2 e 4, que eu não vou ler. Então, é uma coisa muito interessante. É Deus que leva ao arrependimento. Por outro lado, o arrependimento é algo absolutamente pessoal. E eu gosto de dizer, você já deve ter ouvido eu dizer isso. Olha, Jesus Cristo veio a esse mundo por você, lhe amou, suportou todo tipo de ofensa, todo tipo de agressão, suportou tortura, suportou a morte na cruz, tudo, fez tudo por você, comprou a sua salvação com o próprio sangue dele. É mesmo, que maravilha, pois é. Lhe elegeu para ser discípulo dele, tudo, pois é. Mas tem uma coisa que Jesus não vai fazer por você. Não vai. É o quê? Se arrepender. Isso não existe. Deus lhe conduz ao ponto. Aí é com você. O não crente é alguém que não se arrepende. Nunca se arrependeu dos seus pecados de uma maneira profunda. Não é lamentar, ter remorso. Não vou ter tempo de explicar isso agora mais. É diferente ter remorso, dizer lamento muito, foi mal. Essa maneira hoje de mostrar arrependimento é muito assim, questionável. Mas é um arrependimento profundo. Então, Deus é que leva. Ninguém pode dizer, olha, eu cheguei à conclusão, entendeu? Que eu sou pecador. Eu estou convencido disto, absolutamente convencido. Enxerguei a salvação que Cristo realizou naquela cruz por mim. Saquei tudo. Da onde? De mim mesmo. Dizer que tu é um gênio. Não, se eu sou gênio, eu não sou. Se é humildade, se é gênio, eu não sei o que é não. Eu sei que eu cheguei a essa conclusão por mim próprio. Você pode até pensar que foi. Mas a Bíblia diz, foi não. Foi Deus que me levou. Ok? Então, é bom deixar também o não crente sabendo disso. Você precisa se arrepender. Mas, seja humilde diante de Deus. E trate essa questão de arrependimento de uma maneira muito responsável. Primeiro, reconhecendo que sem Deus lhe levar até lá, você nunca vai conseguir. Segundo, Deus vai lhe levar até lá, mas não vai concluir. Ele não vai se arrepender por você. É você que vai dobrar esse joelhinho e quebrar essa nucazinha que você diz aqui, essa nuca que ninguém dobra. Tá bom. Você não está notando que o diabo está dobrando o tempo todo. Ao dizer que ninguém dobra, diga assim, vírgula, a não ser o diabo. Que está fazendo a vontade dele, como a Bíblia diz. Então, baixa essa nucazinha e peça a Deus arrependimento, que Ele lhe conceda um coração mole para entender o como você o tem ofendido e lhe conduza ao arrependimento que você vai praticar e vai exercitar. Então, é assim que deve fazer o não crente. E você vai dizer para ele, se houver oportunidade, ou você vai dizer para o seu filho que está na dúvida, ou vai dizer para você próprio, se você está um pouquinho assim também, num ponto meio baixo, é dizer assim, o que eu tenho feito com o meu arrependimento? É o que você tem que encarar com seriedade. Repetindo que é muito mais um estado de pecador. Mas isso não elimina arrependimento por pecados específicos. Claro. Okay?
Por outro lado, não deve perturbar, dizendo, eu acho que a minha conversão não foi completa, porque eu não arrependo, eu não me lembro de todos os pecados que eu cometi antes da minha conversão, então deve ter uns 1.253 pecados que eu não me lembro, não me arrependi, por isso que eu não me lembro. Então acho que minha conversão não serviu, não. Não, não é assim. Por isso é que eu digo, o importante é o seu estado de pecador. Você só consegue pecar e pecar. É isso aí. Mas, uma vez considerando isso, seus pecados individuais, sim, devem estar sob os seus holofotes. O tempo todo sendo examinados e dizer, Senhor, eu pequei. Naquele ponto ali, eu pequei. E mais, chama o irmão ou até o inimigo e tem a humildade de dizer, eu errei contra você, eu peço desculpa, eu peço perdão. Faz parte do arrependimento, que vou ver depois, o tratamento do que se faz com arrependimento. Mas fale no arrependimento, quando for falar de uma característica de quem é crente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e nos dá paz, Senhor, nós que somos crentes, nos dá paz. Não entendemos tudo de uma maneira 100%, temos nossa fé variável, mais fraca, mais forte. Nos ajuda, Senhor. Então, que essa paz esteja conosco. E se ela desaparecer um tempo, ficar um pouquinho assim, meio perturbada, que ela volte dentro do nosso tratar contigo humilde, fiel, corajoso, e dizer, Senhor, estou aqui, faz como tu quiseres comigo, e se eu não sou salvo, me dá a salvação que eu desejo tanto. Obrigado pelos que somos crentes de fato, obrigado por aqueles que estão em dúvida, que ainda podem usar essa dúvida para o benefício deles, no sentido de adquirirem esta salvação, ou de resolverem que realmente são salvos, não terem mais dúvidas. E dá-nos uma língua, uma boca evangelística, para que saibamos pregar o evangelho com precisão cirúrgica. Muitas vezes não temos tempo, não temos oportunidade, e por isso mesmo ficamos ali sem saber o que dizer, como resumir, mas tivemos que resumir. O não crente é morto espiritual, o não crente é um impenitente. O crente recebeu vida espiritual e o crente se arrependeu, levado por Deus, mas se arrependeu profundamente do seu pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por estas verdades e pedimos pelo efeito do que foi explicado aqui. Amém.